área de evangelismo, por isso nós o convidamos. Ele é de Poços de Caldas, tem uma academia, então trabalha com gente o tempo todo, gente entrando e saindo daquela academia, né? E ultimamente, graças a Deus, tem mais gente entrando do que saindo, né? Deus tem abençoado. E nós vamos ouvir aquilo que Deus tem colocado no coração dele. Posso pedir a vocês para estender as mãos? Vamos liberar sobre ele uma graça de Deus. Porque esse assunto nós já conhecemos, mas sempre tem algo novo para edificar as nossas vidas através do Espírito de Deus. Te declaramos abençoado pelo nome de Cristo, Duda. Você tem a liberdade de compartilhar conosco aquilo que Deus colocou no seu coração. A igreja está pronta para receber, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos, tudo bem? Muito bom poder compartilhar um pouquinho com vocês. É sempre uma honra para mim poder falar do Evangelho e, melhor ainda, falar daquilo que a gente está vivendo, né? E o Ari me convidou, como ele já falou, sobre o tema de evangelismo. Então, eu até preparei algumas coisinhas aqui, uns versículos para a gente estar compartilhando. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, mas me chamam mais de Duda, Edu, como é que você quiser chamar. Hoje eu estou mais sendo reconhecido aqui no Retiro como pai do Matias, né? Sei que é o pai do Matias. O Dag estava falando, está sendo mais rápido, né? Demora mais para reconhecer pelos filhos, mas aqui o Matias está... Essa fofura tem chamado a atenção, né? Andando de um lado para o outro. E sou pai da Sofia também, que está lá com as crianças, e marido... Nath, dá um oi aí. Daquela mulher linda, maravilhosa, minha esposa. Cadê o Fábio? Que não está aqui, eu acho. Não, então deixa que eu conto outra hora. Aquele negócio de fazer... Não, nasci para fazer o seu sorriso, né? Tentei fazer isso, tive que descer 2 vezes na madrugada para buscar chá e depois açúcar, porque eu esqueci o açúcar. Aí eu falei, não. E aí depois ainda estava frio, mas estou no caminho. Amém, amados. Vamos lá. Quero compartilhar com vocês, pode colocar na tela aqui. Deus me deu um tema e eu glorifico o nome do Senhor porque, né, encerrar o retiro é uma responsabilidade muito grande. E ontem eu orando, falei, Senhor, dai-me graça. E aí veio no meu coração, falei assim, o que eu quero falar é apesar de você, não importa das suas falhas, que eu estava falando, nossa, Deus, sou tão pequeno, não tenho nada. Ele falou, não, o que eu quero falar é o que é mais importante. Então, nesse momento, parece que tirou um peso das minhas costas. Eu falei, amém, Senhor. Então, fala com teus filhos. Bom, o tema que Deus colocou no meu coração é chamado aos trabalhadores. E eu quero começar compartilhando um pouco do testemunho do que Deus está fazendo. Pode passar? Aqui não vai dar para ver direito, né, por causa da iluminação, mas aqui estão várias crianças, 17 crianças para ser exato. Eu comecei um trabalho esse ano com crianças carentes lá no bairro mais pobre de Poços de Caldas e já é o que Deus colocou no meu coração há bastante tempo para estar começando. Comecei agora, depois eu falo mais sobre isso, e fazem 8 meses que eu estou ali semeando toda semana, 2 vezes por semana, eu fico 2 horas com essas crianças, ensinando jiu-jitsu para eles. Na verdade, eu estou ali para pregar o evangelho, e a desculpa é o jiu-jitsu, né? A gente vai aprendendo a acessar o coração das pessoas através de alguma forma. E o que Deus colocou, né, para mim, é o jiu-jitsu. E ali, a gente está no estabelecimento, numa hamburgueria de um irmão, chama Maison. Ele não pôde estar aqui, mas ele abençoou todas essas crianças. No horário do almoço, a gente levou todo mundo para lá e a gente fez um monte de hambúrguer para todo mundo, batata frita e sorvete depois. Então, vocês imaginam a festa. Amados, para essa turma, comer uma pizza é um evento, sabe? Eu sempre começo, né? E aí, o que vocês têm de novidade? Tio, você não sabe. Sexta-feira, meu pai vai me levar para a gente comer pizza. É isso que é, assim, o ápice. E aí todo mundo fala, sério? Comer pizza?
Quando eu estou saindo, eles sempre me leva, me leva, me leva. Alguns têm Instagram, é de 10 a 14 anos, e aí quando eu posto alguma coisa, confraternização da empresa, eles falam, tio, onde você estava? É uma outra realidade para eles. E eu poder levar eles lá foi um tempo maravilhoso. Eu glorifico a Deus porque do coração do irmão, né, que se dispôs. E nesse dia, né, eu achei que ia ser só um evento, que eu estava preparando com eles, e eu falando já, olha, eu vou levar vocês para comerem fora e tal, vou levar vocês para comerem fora, e é aquela festa. Quando, tio? Quando, tio? Quando, tio? E aí eu falei, olha, deu certo para segunda-feira, e até assim, bem rapidinho, eu falando, Deus, como é que eu vou levar eles lá de longe, porque é o bairro bem afastado, até a hamburgueria. E aí eu orando, né? Costumo orar no passeio matinal com o Matias. E eu, Deus, como é que eu vou levar? Quando veio, passa uma van assim, ó, devagarzinho. E parou na minha frente, meio vizinho assim. Aí eu falei assim, eu acho que entendi, Deus. Fui lá, abordei ele, falei, meu amigo, me fala como é que funciona aí? Você é uma van escolar, né? Você tem disponível e tal esse horário? E ele fez um preço camarada demais, muito benção, e foi assim, na outra semana já deu certo. E aí eu entendi que não era só um evento para eles comerem fora e a gente ter mais tempo, né? Já fazem 8 meses que eu estou ali semeando a palavra de Deus toda semana. Ali eu vou contando histórias, vou gerenciando os conflitos que surgem, ministrando a palavra individualmente e também no coletivo. Mas nesse dia o Senhor falou assim, eu vou fazer algo e é hoje. E eu falei, foi essa segunda, tá? Foi agora. Os irmãos nem sabem, dos irmãos de Poço. Deixei para contar aqui. E aí eu falei, nossa, Senhor, glória a Deus. Então, eu comecei já a orar, a interceder por eles. E o Senhor falou assim, intercede individualmente para cada um deles. E eu comecei ali a clamar pela vida de cada um. E a hora que eu cheguei lá, estava aquela festa, todo mundo já esperando. Mas quero compartilhar também desse tempo de oração, que não é só a nossa batalha, não é contra a carne, mas ela está envolvida no âmbito espiritual. Então, não só prega o evangelho, mas também interceda pelas vidas, porque o Senhor, Ele se move em meio à nossa oração. Na verdade, Ele nos move a orar, que isso faz parte do processo. E ali, orando, e aí, quando a gente chegou lá, amados, foi tremendo, sentei com eles e todos ali ouvindo, e eu comecei a falar, falei, olha, há mais ou menos 2000 anos, Jesus sentou aqui na mesa, como a gente está sentado com seus amigos, com seus discípulos, e ele começou a falar que aquela seria a última refeição dele. E ali eles já começaram a brilhar os olhinhos, e o Senhor fez, amados. Ali eu discorri sobre o evangelho, sobre o arrependimento dos pecados, e todos se quebrantaram. E ali eu esperava que alguns iam receber a Cristo, mas quando eu perguntei, quem quer receber o Senhor? A Jesus Cristo como seu Senhor, todos levantaram a mão. E todos oraram, recebendo a Jesus Cristo, o Espírito Santo. E foi algo que, assim, me tocou demais. Porque o que é o nosso tempo? O que é o nosso tempo? O que é a nossa dedicação? X horas por semana, comparado a conhecer a Cristo, a entregar a Cristo, a amar. Eu quero animar o coração dos irmãos. Pode passar o slide, eu quero trazer alguns versículos para a gente estar compartilhando aqui. Em Mateus 16, 24 a 27. Eu vou deixar tudo aqui, fica mais fácil, né? Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Já deixa o próximo versículo, amados. A gente vive o evangelho do reino, a gente prega o evangelho do reino. Mas eu quero uma coisa que Deus falou no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos.
esse tome a sua cruz e siga-me, no final do caminho da cruz, onde Jesus estava? Pregado na mesma cruz. O caminho é o caminho de morte. Esse negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo o seguinte: toma a sua cruz e faz o mesmo caminho que eu, que no final é você que vai estar lá, morto, assim como eu. Só que, continuando em 2 Coríntios 4, 11 e 12, às vezes a gente fica meio pesado, né? Nossa, então morrer é negativo, não é de Deus, não usa palavras negativas. Não, amados. No final, olha só, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amados, depois da cruz, aí sim há a vida. Depois da morte, há a ressurreição. Então a nossa morte, ela só tem um propósito: gerar vida nos outros. Gerar vida, a vida de Cristo sendo multiplicada, sendo expandida. A gente fala sobre expandir o reino de Deus. O reino de Deus, ele é expandido quando vidas são salvas. A gente leu: aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Amados, não para na morte. Não acaba na morte. A gente vive muito a morte. E enquanto a gente não está gerando vida, é pesado para nós. Porque aí a gente tem que ficar renunciando um monte de coisa. Renúncia. E aí, mais renúncia. E abre mão. Só que aí, se você não está gerando vida, cadê o propósito sendo concluído? Não finalizou. Finaliza esse evangelho do reino gerando vida. O caminho da morte, ele é para depois gerar a vida. Deus me trouxe esse entendimento profundo e isso marcou o meu coração. O caminho de negar a si mesmo termina com festa, termina com alegria, termina com júbilo. Quando há festa no céu, a única passagem que fala é quando o pecador se arrepende. É ali que nós finalizamos. É quando o grão de trigo morre que ele gera vida, que ele frutifica. Pode passar o versículo? E aí, aqui em Marcos 1, 14 a 15, eu deixei alguns exemplos. E aí a gente vai ler rapidinho, a hora que acabar esse já põe o próximo. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Próximo. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A palavra é de arrependimento. Pode ir próximo. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados, vendo eles, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui a gente está vendo Jesus pregando o evangelho do reino, a gente está vendo João Batista, e eu vou colocar aqui Pedro também. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vocês crucificaram, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pode voltar pro... Tem mais um? É. E aqui, amados, é muito claro que essa é a missão da igreja. Isso não é a missão do evangelista apenas, tá? Às vezes a gente até vai falar sobre as barreiras que nos impedem de levar o reino adiante. Porque aí é o pastor, é o Ari que tem esse encargo. É o fulano que já tem uma veia para evangelismo.
o fulano é carismático. Aí a gente coloca até os temperamentos, né, envolvidos para justificar. Não, amados, esse versículo aqui, Jesus estava falando para a igreja, falou, olha, para os discípulos. E a gente acabou de falar, quem quer ser meu discípulo? Aqui, irmãos, eu creio que estão os discípulos de Cristo, da igreja que Deus levantou para a gente caminhar junto. Todo mundo aqui pagou um preço para estar aqui. Eu glorifico ao Senhor porque eu sei que essa palavra vai frutificar no coração de vocês. Olha só, disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Pode passar o próximo. Então, amados, essa é a grande comissão. É o momento onde parece que Jesus prepara tudo, passa por tudo, ensina tudo, para chegar no final e falar assim, agora eu coloco na mão de vocês. Vocês estão prontos. Com a minha autoridade, vocês vão. Eu estou ordenando vocês. E em Mateus 28, ele vai falar, eis que estou convosco todos os dias. Depois de dar esse id, né? De dar esse chamado, ele falou, olha, eu vou estar com você todos os dias. E os sinais vão seguir vocês. Ele falou, ele nos comissionou. E aí aqui em Atos 1, 6 a 8, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel, a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai reservou pela exclusiva autoridade. Aqui eu quis deixar esse texto anterior, porque às vezes a gente fica se preocupando com coisas que não são as principais. O Dag falou isso, né? O mais importante é colocar o que é importante em primeiro lugar. É exatamente isso. Aqui os apóstolos eles começaram a se questionar de outra coisa. Esse vai ser o tempo, Senhor? É importante? Na cabeça deles era muito importante. É agora, Senhor. Aquele tempo que a gente estava esperando mesmo. Era importante para eles. Só que Jesus, ele tira, aqui a palavra de Deus vai tirar o foco disso e vai falar o seguinte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que é importante? E sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amados, vamos tirar da nossa cabeça aquilo que não é o importante. E a gente vai colocar aquilo que é o essencial, o fundamento, aquilo que vai nos mover e que vai gerar vida nas outras pessoas. Pode passar? Acho que a gente pegou todos os versículos aqui, não foi? Do Evangelho do Reino. Né? Então pode passar. Queridos, e eu quero colocar aqui para vocês os nossos impedimentos. O que nos impede, então? Porque todo mundo aqui sabe, ou já ouviu falar, e de pregar o Evangelho. Todo mundo aqui entendeu isso. Mas por que a gente vive isso tão pouco? Por que a gente não multiplica como a gente vê ali na igreja de Atos? Ou como, eu nem vou falar comparando, né? Porque épocas diferentes, tempos diferentes. Mas por que a gente não está vivendo o máximo que nós poderíamos viver? E Deus me falou algumas coisas e eu queria compartilhar aqui com vocês. O primeiro impedimento, e eu até estava conversando com alguns irmãos, perguntando, né? O que te impede? O que você acha que seria o seu maior impedimento para estar pregando o Evangelho, para estar avançando com o reino de Deus? Você assumindo essa responsabilidade. E as respostas eram aquilo que eu já até tinha escrito. Então, só foi confirmação. Primeira coisa é a timidez. E, amados, a timidez, ela parece, hoje, como no mundo, a timidez ela é algo normal, é algo que
até assim, até bonitinho, né? Ah, fulano é tímido, depende do olho de quem vê, mas é algo muito normal. Só que quero dizer que na palavra, vamos abrir lá em 2 Timóteo 1:7. Na palavra diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. E aqui eu até anotei, eu tenho uma Bíblia que tem tradução em grego, que é deilia, que é timidez. Deus não nos tem dado espírito de timidez. Inclusive, em outras versões tem a palavra timidez ao invés de covardia. Que do grego vem timidez, medo ou covardia. São essas três coisas. Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, de timidez, mas de poder, de amor e moderação. E o outro versículo, em Apocalipse, é até um pouco mais duro. O Ari até comentou ele aqui. Quanto, porém, aos covardes, a mesma palavra, tímidos. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Outra passagem fala, não herdarão o reino dos céus. E eu quero trazer esses impedimentos, amados, com muito temor e com muito amor, muito carinho pelos irmãos, porque eu também passei por isso. Então, às vezes a gente fica tímido, mas a gente acha que isso é normal, mas isso precisa de arrependimento. A gente não pode deixar de gerar vida no outro, deixar de cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, por causa de algo que vem da nossa carne, por causa de algo que é natural, terreno, e que Deus diz que não herdarão o reino dos céus. Isso pode ser um pecado que a gente está levando. A timidez, ela está relacionada ao que o outro vai pensar de mim, por isso é pecado. Porque eu me importo mais com o que o outro está pensando do que o que Deus tem para mim. E aí a gente acaba o quê? Travando, ficando com medo, receios. E aí a nossa vida, a gente está querendo o quê? Preservar ela. Aí cai lá naquele primeiro versículo. Aquele que quiser perder a sua vida, esse acha lá. Se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante de Deus. Então a timidez, ela está relacionada a esse pecado da vaidade. Ao que os outros vão pensar. E se eu falar alguma coisa errada? E se? Na verdade, os discípulos, quando eles começaram a pregar o evangelho, eles começaram a ser perseguidos e eles foram jogados na prisão, foram açoitados e se moveram de muita alegria, porque eles se acharam dignos de padecer pelo Senhor. Eles ficaram alegres, porque eles apanharam e foram açoitados por causa da causa do Senhor. Não importa, vai ter gente que vai ouvir e vai cuspir na sua cara, vai ter gente que vai se converter e vai render sua vida a Cristo. A gente não se move pelo que não é, a gente se move pelo que é. Esse é o nosso chamado em Cristo. E a gente precisa se arrepender. Eu quero trazer isso para os irmãos. Quando houver um impedimento, e aquele impedimento está te realmente sendo uma barreira para você viver o reino de Deus, não para. Busca no Senhor, em clamor, em joelhos, no chão. Senhor, eu tô travado, eu não quero isso. Traz para o seu discipulador, vamos vencer isso aí juntos. Porque Deus quer gerar fruto através da sua vida. Amém? Próximo, não ter fé. Amados, esse não ter fé é não ter fé de que Deus vai fazer, ou que o outro vai se converter, nem que o que eu vou falar vai ter impacto na vida do outro. Só que aí, a gente pode camuflar isso com palavras bonitas. Porque eu conheço, né? Fulano está muito enredado. Fulano, ele é de outra religião. Fulano. E a gente... Só que no fundo é falta de fé. E aquele que não tem fé, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Eu já ouvi irmãos queridos falando assim, tem gente que não adianta pregar o evangelho. Tem gente que... Não. Pelo contrário. E amados, para testificar aqui dessa fé, até estava conversando hoje na mesa, eu demorei, pode passar o próximo, que eu conto as duas juntas. Preguiça. Amados, a preguiça, ela é muito sutil também, mas é pecado, e ela é
se não a maior, uma das maiores barreiras que nos impedem de pregar o evangelho. Só que também está ligado à minha vontade, ao que eu quero fazer, com o tempo que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho. E aí também envolve o quê? Eu não perdi minha vida. Eu prefiro assistir uma série, eu prefiro assistir um filme, eu prefiro descansar, porque dá trabalho, amados. Não vou falar, não, vamos sair daqui, todo mundo... Amados, dá muito trabalho toda semana, ficar lá 4 horas, mais a locomoção que é longe, dá trabalho. Mas a gente vai se mover pelo nosso pecado, pela preguiça, ou a gente vai se mover pelo chamado de Deus? A gente tem que perder a vida, perder tudo. O nosso tempo já não é mais nosso. Os nossos recursos não são mais nossos. E queridos, eu quero compartilhar aqui mais um testemunho. Eu prego o evangelho para o meu pai desde que eu me converti, então faz mais de 10 anos. E eu preguei o evangelho muitas vezes. Toda vez eu prego para ele. E nada. E eu já fui tendencioso ali para não ter fé e falar assim, não vai dar. Mas eu quero falar sobre a preguiça, por isso que eu quis colocar os dois. Só que, recentemente, foi num dia assim, foi num domingo, eu estava exausto, eu ainda tinha que trabalhar, porque tinha que preparar as coisas para a semana. E a Nath falou assim, vamos lá na casa do seu pai? Eu falei, e era longe. E aí eu falei assim, nossa, na casa do meu pai, domingo à tarde, lá longe, cansado, ainda tem que trabalhar e tal. Aí eu falei, a hora que começou a preguiça cair no meu coração, Deus já veio assim, veio no meu coração, pum, preguiça, eu tenho algo para fazer hoje. Aí eu falei assim, não, a gente vai sim, amor. Aí a Nath falou assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque, eu confesso diante dos irmãos, é uma tendência minha a preguiça, o pecado. E aí, eu falei, não, a gente vai sim, amor, tá tudo bem. E chegou lá, a hora que chegou, eu já sabia que Deus tinha um propósito, e eu já comecei ali, ele estava pintando, ele tem uma fazendinha, né, que ele faz eventos lá, e comecei a pintar com ele, e comecei a pregar o evangelho, e ele relutando, não queria, e eu tô nem aí, né, eu até falei isso na outra pregação, não quer ouvir de Jesus, não fica perto de mim, né, então é isso, então a gente foi ali pregando, e aí chegou no final, amados, o Senhor fez, depois de 10 anos, o Espírito Santo tocou o coração do meu pai e ele se rendeu a Cristo também. Foi uma obra sobrenatural do Senhor. Foi sobrenatural. Não foi pelo que eu falei. Foi o Espírito Santo tocando ali, gerou arrependimento. E ele e a mulher dele receberam a Cristo. Naquele dia que eu poderia ter sido preguiçoso. Eu poderia não ter fé. E perdido a alma do meu pai. Eu não, né? Sei lá, Deus é misericordioso, mas quem sabe, meu pai quase morreu de Covid há 2 anos atrás. Deus deu uma nova chance para ele. Eu quero passar, pode passar? E aí, já compartilhando, a Nath, nesse mesmo dia que a gente estava voltando e a gente ali impactado com o que Deus tinha feito, a Nath orou e falou assim, Deus, eu queria tanto que o Senhor fizesse isso com meu pai também. Aí, só que ela falou assim, nossa, mas eu acho que não vai ser através de mim. Deus, manda um estranho para falar com ele. Manda um estranho. E aí, 3 dias depois, quantos dias? Uns 4 dias depois, o pai dela ligou, impactado. Filha, eu preciso falar com você. Porque ela, mesma história. Prega o evangelho para o pai há anos. E ele também nunca se quebrantou. E aí, preciso falar com você, filha. Aí fala, pai. Filha, é o seguinte, estava lá em Poços, ele estava morando em BH, conseguiu um emprego lá. Estava em Poços, e aí chegou um homem, me cutucou e falou assim, posso orar por você? E aí, ela, conta. E aí ele falou assim, não, olha, tô com pressa, vou pegar o ônibus, tô indo embora. Mas obrigado, viu? E foi embora. Aí ele foi morar em BH. E aí,
ele num barzinho com a família, almoçando, jantando, eu acho. Chegou um homem, cutucou ele. Posso orar por você? A hora que ele olhou, era o mesmo homem em Belo Horizonte. Amados. Aí ele falou assim, você de novo? Aí ele falou assim, você estava em Poços tal dia, você pediu para orar? Ele falou, estava sim. E ali eu não sei qual que vai ser o final dessa história, mas aí o cara está evangelizando ele, está falando do Senhor para ele, levou ele na igreja. E a Nath, né? Nath também. Amados, é Deus quem faz. A gente tem que se mover em espírito. Aqueles que são os filhos são movidos e guiados pelo Espírito de Deus. Às vezes vai ser como uma oração, vai ser uma oração como a Nath. Deus, manda alguém lá. Ou Deus faz, como com as crianças, orando incessantemente, durante 8 meses, sobre cada uma delas. A gente tem que pagar um preço. E aqui, amados, não sei se tem mais um ponto, acho que é só esse o último, né? Egoísmo. Queridos, todos esses pecados exigem arrependimento no Senhor. E o egoísmo, eu quero falar um pouco dele. É a mesma coisa, é a gente não perder a nossa vida, é o meu tempo, é o meu dinheiro. A gente não está disposto a pagar o preço. A gente não está disposto a dedicar tempo, a perder de fato a nossa vida. É impossível servir a 2 senhores. Você vai agradar um e aborrecer a outro. E ele fala, é impossível você servir a Deus e ao dinheiro. Então, quando a gente vai falar se a gente vai evangelizar ou não, a gente não pergunta para Deus. A gente pergunta para Mamon, será que eu vou ter recursos? Mamon, eu tenho recursos para abençoar? Isso é muito sério, amados. Mamon, será que tem um espaço na minha carreira para eu colocar aqui 1 hora, 2, 3 horas por semana para me dedicar aos perdidos? É impossível servir a 2 senhores. A gente tem que perguntar ao Senhor, Senhor, onde queres que eu vá? Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos perder a nossa vida, amados. A raiz do egoísmo, a preguiça, a falta de fé, a timidez, não podem ser um impedimento para a gente viver o Evangelho genuinamente, para a gente gerar vida e multiplicar a igreja do Senhor. Essa é uma missão tão grandiosa, tão graciosa que o Senhor nos deu. Eu estou partindo para o final, pode passar? Em Romanos 8, 19, vai dizer o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amados, o mundo geme, e eles aguardam com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Pode seguir? Aqui eu coloquei três coisas que a gente pode fazer. Pregar nas ruas, próximo. Pregar nas casas, próximo. Pregar na igreja. De alguma forma, pregue o evangelho. Pregando nas ruas, a gente vê Jesus, a gente vê Pedro, a gente vê o apóstolo Paulo, a gente vê João Batista. E pregar nas ruas é algo... Eu quero só... Isso aqui é muito importante. Uma barreira que nos impede de pregar o evangelho é não conhecer o evangelho. É não conhecer o evangelho. Você vai apresentar a quem? E aí isso envolve preguiça. Porque a gente não lê a palavra como deveríamos. A gente quer ter o fruto. Aí, nossa, que legal. Ouvi uma palavra que me animou. Vou pregar o evangelho. O que vai sair da sua boca é aquilo que você, em secreto, buscou do Senhor. O Marco trouxe ontem, né, o conhecimento, entendimento, sabedoria, discernimento. Tem o método clássico, é um pouquinho só diferente do que ele falou, que é o conhecimento primeiro, depois o entendimento, depois a sabedoria. Primeiro você precisa conhecer. Ah, mas eu não entendo. Conhece primeiro.
Lê muitas vezes. Quem já leu a Bíblia inteira, não precisa levantar a mão, mas é um questionamento. Quantos anos de crente você tem? Quantas vezes você leu a Bíblia inteira? A primeira vez que eu ouvi isso, o irmão falou assim, você leu a Bíblia? Ele falou assim, eu quero começar. Eu falei, eu acabei de me converter. Eu quero começar a ler a Bíblia. Ele falou assim, nossa, que benção, irmão. Eu tô lendo a 5ª vez. E ele tinha, acho que ele tinha minha idade hoje. E aí eu falei, eu tinha 18 anos. Inteira? Eu tinha acabado de converter. Eu falei, eu achava que a Bíblia não tinha como ler inteira. Achei que você ia ler uns pedacinhos, assim, né? 5 vezes. E isso foi fundamental para mim começar a ler a Bíblia inteira também. E começar a querer conhecer. A gente precisa ter sede da palavra. E deixar a preguiça, deixar o egoísmo, porque senão a gente não vai ter conteúdo, amados. E vou falar aqui também da oração, como o Marco falou. Porque você vai pregar nas ruas, amado, você tem que estar preparado. Você tem que estar em oração. O dia que meu pai falou, que Deus falou para eu ir lá na casa do meu pai, antes disso ele falou, jejua pelo seu pai. E eu passei uns dias jejuando por ele. Isso foi fundamental, porque Deus falou que eles estavam passando uma batalha espiritual ali também. Amados, para pregar nas ruas, você precisa conhecer o Evangelho de Deus. Para pregar na sua casa, você precisa conhecer o Evangelho de Deus. Para pregar na igreja, você precisa levar o Evangelho de Deus. E aqui, amados, eu quero colocar de maneira bem prática para a gente finalizar. O pregar nas ruas não é simplesmente ir lá na rua e começar a gritar do Evangelho de Deus. Pregar nas ruas pode ser pregar no hospital, fazer um projeto social, como eu estou fazendo. É você ir na sua escola, é na faculdade, é no seu trabalho. Nas ruas é tudo que é fora, tá? Qualquer lugar fora. Deixa Deus ministrar o seu coração, onde Ele quer te levar. Porque ide por todo mundo vem da palavra do grego cosmos. E cosmos é sistema social. O meu sistema social lá hoje é a academia. E ali eu tenho pregado o evangelho. As pessoas chegam lá e eu fico fazendo perguntas para elas. É assim que eu começo. Eu falo assim, essa semana mesmo. Ai, nossa, eu estava num relacionamento, mas é difícil, né? Aí eu falo, fala mais. Como assim? Eu já venho de uma bagagem, não sei o quê. Aí eu falei, você não está bem, né? Aí ela já enche os olhos de água. Aí eu falei, olha, o Senhor está te chamando para estar junto com você. Esse encontro aqui, quem promoveu foi Ele, tá? Só para te falar. Só para falar que você é filha amada e que Ele está te trazendo para perto. Aí ela falou assim, de qual igreja você é? Aí eu falei assim, aí é difícil responder isso, né? Todo mundo tem... Aí ela falou assim, eu fui espírita minha vida inteira, não sei o quê. Eu falei, calma. Olha, esse domingo eu não vou estar, mas eu tenho irmãos queridos que vão te receber. Já mandei lá no grupo da igreja, falei quem que vai ficar aí, que pode cuidar. E aí já responderam lá no meu privado, olha, eu posso, já passei o contato. Espero que ela tenha ido hoje. Amados, o mundo, ele geme como com dores de parto, eles estão precisando. Às vezes é só de um ouvido. Às vezes eu estou apresentando o plano da academia e acontece. Aí a pessoa fala alguma coisa. Aí eu falo, ai Senhor, e agora? Perco o aluno ou falo do Senhor? Perco o aluno, não estou nem aí. Na maioria das vezes até ganho o aluno, porque a pessoa ela se quebranta, né? Fala, mas como assim? Vim aqui para fechar um plano, tô saindo aqui ouvindo de Jesus e Deus me trazendo para perto. Qual que é o teu sistema social? Eu voltei a fazer jiu-jitsu para dar aula praticamente. Assim, eu comecei a ir às vezes e aí eu falei, nossa, eu estava na dúvida qual projeto social eu ia fazer e falei, então acho que é de jiu-jitsu, né? Senhor, acho que você está me conduzindo a isso. Eu não sei quase nada, amados. Eu não sou faixa preta. Eu sei muito pouco. Mas seja fiel no pouco, o Senhor vai colocar no muito, não importa.
Para de colocar impedimentos. Tudo é impedimento. Mas o que eu vou fazer? Mas o que eu vou falar? Mas o que... Esquece isso. É o Senhor quem faz. E no tempo certo, você vai colher os frutos. E tu verás o fruto do teu penoso trabalho. E você vai se alegrar. Pregar nas casas, amado. Vou dar até um exemplo aqui, o Gabriel. Cadê o Gabriel e a Cíntia ali? Olha lá. Ali foi parecido. Eu falei, Cíntia, você já ouviu falar da graça de Deus? Ela, quê? Deu uma... É minha aluna. Aí ela falou assim, você tem que conhecer o Gabriel, você tem que conhecer o Gabriel. Eu falei, amém. Não falei amém, né? Claro, vamos lá. Ele falou, aí eu fui cortar o cabelo do Gabriel, meu cabeleireiro do coração. Aí ele falou assim, e ele falou. Eu falei assim, Senhor, o que eu falo para esse homem? Deus só falou assim, ama ele. Aí eu falei, querido, vamos jantar lá em casa? Você é a Cíntia? Aquilo deu uma... tá bom. Ele, eu sei, né? Você não sai, né, Gabi? Não saía, né? Pois é. E aí chegou lá no jantar. Gente, é tua casa, teu ambiente. Prepara as armadilhas ali. Eu já falei, Nath, é o seguinte, hoje a gente vai pregar o evangelho, entendeu? E aí a hora que começou ali a conversa, é quase a mesma coisa. Me conta mais, como é que tá a vida aí? Gente, o mundo carece. Vai surgir problema atrás de problema. E na hora de a solução não é nenhum papo coach, é Jesus que você vai pôr ali e já era. E estão aí frutificando, glória a Deus pela vida do Gabriel e da Cintia. E muitos outros irmãos, é assim, paga um preço, o mínimo, faz um jantar gostoso. Vamos almoçar lá, vamos jantar. Aí tem perfil, né? Às vezes é casal, traz o casal. Às vezes é solteiro, vai fazer uma outra coisa, mas traz para a sua casa. Vai ver o comportamento, como você trata os filhos, vai ver como você trata a esposa, e aí vai ser um testemunho. Pregar na igreja, amados, o jeito mais fácil é falar o seguinte, às vezes você nem vai, eu estou começando, eu quero começar, eu quero alguma coisa. Amados, oi fulano, aqui, o que você vai fazer domingo cedo? Não sei, aqui, vai ter uma reunião lá, a gente vai tocar umas músicas, depois a gente ora junto, é bem legal. Senti te chamar, vamos lá comigo? Às vezes você nem vai falar do evangelho, mas aí o que você vai fazer? Convidou. Legal, quero sim. O que você vai fazer? Vai acompanhar a pessoa, mandar mensagem. Falar, olha, amanhã, hein? Que legal que você vai, estou muito feliz. Dá um chocolatinho para ela, dá um presente, fala, olha, estou muito feliz, que Deus fale no seu coração, chega lá, abraça. Aí o que você faz? Apresenta para os outros irmãos. Olha, esse aqui é meu irmão amado, ele faz não sei o quê, deixa eles conversar um pouco, aí depois vocês voltam lá de novo. Aqui, que legal que você conheceu fulano. Gente, é conhecer a igreja. Às vezes você nem vai precisar realmente falar, arrependei-vos, raça de víboras. Calma. Deixa isso para alguns, às vezes não vai ser a tua pegada. Mas, de alguma forma, a gente precisa se movimentar. E eu quero isso, amados. Pode passar aí o slide? Vamos finalizar isso aqui. Mateus 9, 35 a 38. Amados, esse texto aqui é para a gente encerrar. Eu quero animar muito o coração dos irmãos, para que vocês possam frutificar. E não tem nada de mais animador do que ver uma vida sendo salva, do que ver um irmão se arrependendo, do que ver alguém se quebrantando pelo Senhor. Inclusive, muitas vezes a gente acha que é o seguinte, vou falar aí o exemplo dos pais. A gente acha que os filhos precisam dos pais, né? Lógico que precisam. Sem os pais, ele morre. Mas no plano do Senhor, os pais precisam dos filhos. Quando você vai ler lá em Deuteronômio 6, quando ele fala para você inculcar a palavra de Deus ao deitar-se, ao levantar-se, andando pelo caminho, sentado na mesa, fazer com que todos os momentos sejam um momento para você pregar o evangelho.
Amados, você não consegue inculcar na vida do teu filho se você não está com a palavra inculcada. Eu entendi isso esse ano e eu falei, e eu comecei a me movimentar porque eu precisava estar cheio de Deus para colocar Deus na vida da criança ali, ministrar a Deus. Então, para o evangelismo é a mesma ordem. A gente acha que o perdido precisa do cristão, mas o cristão, no ciclo espiritual, precisa estar em contato com o perdido, precisa estar evangelizando, porque nesse momento você vai ser um intercessor, nesse momento você vai ter que manusear bem a palavra de Deus, e você vai ter que estar ali no campo de batalha, e você, a hora que alguém se converter a Cristo, você vai receber essa alegria de ver o fruto do teu penoso trabalho, e se alegrar, e se alegrar com a festa que há no céu, é algo espiritual. A maioria dos nossos problemas que a gente passa é porque a gente não está em contato com os perdidos. Eu estou tão cansado, eu estou tão para baixo. Vai pregar no hospital. Nossa, eu estou passando tanta dificuldade financeira. Vai comigo lá no projeto. Vai no bairro mais pobre da tua cidade e prega o evangelho lá. Aí a gente está voltando lá, porque a gente não perdeu a nossa vida. E aí a gente começa a viver em torno do nosso reino e não do reino de Deus. E a gente passa dificuldade. Está tão difícil. Vai evangelizar, amado. Vai evangelizar. Nossa, meus problemas no casamento estão tão grandes. Vai evangelizar. E você vai ver que, na verdade, isso aí é tão pequenininho. E aí você vai ter, inclusive, muito mais capacidade e facilidade para resolver as tuas questões. Amados, olha só, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. A gente está encerrando, pessoal, presta bastante atenção nisso aqui. Pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Recebam isso, amados, recebam isso. Recebam isso. Toquem os enfermos. No projeto é assim, alguém machucou lá, é isso aí mesmo. Vem cá que agora é a hora de você receber uma oração. Tudo é oportunidade, amado. Tudo é oportunidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Esse é o mundo lá. E então se dirigiu aos seus discípulos. Eu quero que vocês tragam isso para vocês. Jesus dirigindo a vocês, a mim. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu creio, amados, que hoje é o dia de levantar os trabalhadores. Que o Senhor, Ele trouxe essa palavra que é dele, não é minha, para o seu coração, para te levantar como um trabalhador. Aleluia. Já coloca o próximo versículo para a gente finalizar. Que é praticamente a mesma coisa, só que, em outras palavras, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos, vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E essa tradução está mais difícil. Desarte. Se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amados, os campos estão brancos. Os campos estão brancos. E é o tempo. Esse é o seu tempo. O tempo que o Senhor te chamou. Queria que todo mundo se colocasse de pé. Vamos ter um tempo de oração? Vou pedir para alguém do louvor vir, ou todo mundo, quem quiser. Amém, amados. Vamos fechar os nossos olhos. Eu creio que nesse momento, amados, o Senhor coloca no meu coração que Ele vai mostrar coisas específicas para alguns aqui, em relação a qual é o teu chamado nessa área que a gente conversou tudo aqui hoje,
Qual é o teu cosmos? Qual é o teu sistema social? Às vezes você pode ter um sonho que está aí empilhado, que está aí gavetado no seu coração, algo que Deus te deu lá atrás, mas que por coisas da vida, às vezes até pelo pecado, assim como eu engavetei durante anos isso no meu coração, por puro egoísmo, viver o meu reino, viver a minha vontade, o Senhor vai te revelar agora. E também aqueles que essa palavra queimou no coração e Deus colocou esse desejo de trabalhar, de ser um ceifeiro, resgatando as vidas, gerando vidas. Senhor, mostra agora, Pai, no coração de cada um aqui, Senhor, as vidas, Pai, que o Senhor tem chamado, que o Senhor tem colocado, Pai. Ah, Senhor, eu clamo agora, Senhor, para que haja, Deus, um rompimento aqui, Pai, espiritual sobre a vida de cada um, Pai. Toda timidez, Pai, seja arrependida agora, jogada por terra em nome de Jesus. Toda falta de fé, nós nos arrependemos, Senhor, como igreja, Pai. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem fala, Pai. É o Senhor que veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ah, Senhor, nós nos arrependemos como igreja, Pai. Senhor, nós nos arrependemos pela preguiça, Pai. Nós nos arrependemos pela preguiça de buscar o Senhor, de buscar a Tua palavra, Pai, de preferir o nosso conforto. Senhor, nós nos arrependemos pelo egoísmo, Pai, de viver nas nossas quatro paredes e vivemos o nosso reino, Deus, colocar o dinheiro, o nosso sucesso financeiro, social, na nossa carreira como centro da nossa vida, Pai. Nós nos arrependemos e nós voltamos para o centro, Deus. Colocamos a nossa cruz nas nossas costas, Pai. Ah, Senhor, e nós caminhamos agora, Pai. Nós caminhamos para a cruz, Deus, e morremos mais uma vez, Senhor. Crendo, Pai, crendo que essa morte, Deus, vai gerar vida. Que essa morte, Deus, vai gerar vida lá fora, Senhor. Ah, nós somos a luz do mundo. Nós somos sal para essa terra. Nós tomamos a nossa identidade de filhos. Nós tomamos a nossa identidade e nos voltamos para o nosso propósito. Todas as barreiras se vão. Ah, Senhor, que possamos nos alegrar, Deus. Eu profetizo um alegrar, Deus, do Senhor sobre essas vidas que serão alcançadas, Pai. Coloca no nosso coração esse júbilo, Pai, que vem do alto. Ah, Senhor, nada se compara, Pai, a uma vida, Deus. O Senhor morreu por nós, Senhor. Esse é o Evangelho, Pai. E nós nos arrependemos e queremos, Deus, que os perdidos lá fora vejam o Senhor também como a pérola preciosa que Tu és. Como único, como alfa, como ômega. Se revela através de nós, Senhor. E profetizo, Deus, que vai se cumprir a Tua palavra no nosso meio, onde os sinais nos seguirão. Nós tocaremos os enfermos com ousadia, porque esse é o Espírito que o Senhor nos deu, de força, amor e equilíbrio, de temperança. Ah, Senhor, nos move, Pai, queima no nosso coração, Senhor, esse amor pelo perdido, Pai. Ah, Senhor, eu profetizo, Pai, que no próximo retiro a gente vai ter muitas e muitas mais pessoas aqui, Senhor, testemunhando. Ah, Senhor, profetizo o multiplicar da Tua igreja, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos trazer para o centro da Tua palavra, Deus. Nós não somos nada, Senhor. É o Senhor que faz tudo. É o Senhor que nos traz todas as coisas, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, e nós Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, nosso Pai. Amém.